A história começa com um repórter. Ele flagra o segundo filho do duque na sua despedida de solteiro. Essa matéria vai ser a capa do jornal. Ele escuta um grito apaixonado, mas essa voz era familiar. Aquele não era o filho do duque, era Onland, um conhecido. Isso deixa o repórter chocado, que sai correndo, negando o que tinha visto. Ele se destransforma em uma mulher. Essa era Rivel Ivela, a dama do condado de Evela. Ela tem a habilidade da mística e usa para se disfarçar em um repórter chamado Bel. Você deve estar se perguntando como uma nobre senhora possui uma vida dupla. O motivo era que seu pai viciou no tigrinho e ela tinha que garantir o sustento. Sua única esperança era seu gentil e amado noivo Onland, mas tudo não passou de uma fantasia. Rivel resolve afogar as mágoas num bar para nobres. O barman oferece um coquetel. Ele era forte o bastante para fazer ela esquecer de tudo, mas Rivel bebe vários, assustando o barman. Mas esses não eram fortes o bastante para ela esquecer. Então se levanta e vai para outro barman. Rivel pede uma dose mais forte. Ela acaba esbarrando num cara. Rivel pede desculpas, mas está tonta e acaba tropeçando. Quando achou que ia cair, o rapaz a segura impedindo a sua queda. Ela agradece, mas o rapaz só volta para o seu lugar. Rivel começa a desabafar sobre a traição que tinha sofrido. Ela acha que ele só iria responder, é mesmo, para tudo, mas o rapaz acaba dando uma risada. Rivel ri junto perguntando se não era algo absurdo, mas o rapaz volta a ficar quieto. Rivel decide sair com aquele rapaz e o pede em casamento, deixando o rapaz surpreso, mas de forma inesperada. Ele aceita o pedido. Na manhã do outro dia, ela acorda com ressaca sem lembrar de nada. Ela resolve pegar o jornal para ler o Clarim Diário e se depara com a notícia que o Onland diz que o casamento era mentira, que a Rivel espalhou, fazendo uma humilhação pública. Essa afirmação deixa Rivel putaça. Alguém toca a campainha. Ela pergunta quem está perturbando ela pela manhã. Era uma carta do grão-duque, que aprova um casamento. Rivel pergunta se era um golpe. Diz que nunca conheceu o grão-duque, e se era verdade era para ele aparecer na sua residência, mas dias depois chega um convite para a residência do grão-duque, deixando Rivel em choque. O cavaleiro Airen diz que está lá para escoltar a grã-duquesa e pede para ela entrar na carruagem. Rivel fica paralisada por um tempo. Ela pensa que se for verdade o casamento não poderia acontecer. E logo o grão-duque Diranta, se ele a encontrar com certeza, irá matar ela. Esse mundo era uma visual novel, onde o protagonista, o grão-duque Sestin von Diranta, é apaixonado na filha da condessa, mas a jovem fica desapontada pela falta de desejo pelo poder. Então ela larga o grão-duque e se casou com o avarento duque, que fazem uma rebelião. A porta fica assustada pela falta de romance na obra. Sestin virou um ditador cruel que subjugou os rebeldes, e a obra acabava desse jeito, com um derramamento de sangue. Na obra Rivel morre por se juntar à rebelião, mas ela se juntou só para chamar a atenção do grão-duque. Ela tinha um doentio amor pelo grão-duque, então ela cria uma lista para sobreviver e promete nunca se aproximar dele. Enfim chegamos na residência de Sestin. Ao descer da carruagem, ela é recebida pelos servos, que a chamam de grã-duquesa. Uma empregada a guia para seu quarto e avisam que o grão-duque chegará em breve. Ela fica impressionada pelo lugar, a quantidade de servos pessoais. Uma mansão cheia de móveis luxuosos. Finalmente a ficha de Rivel havia caído. Ela decide conversar com Sestin para anular o casamento. Nesse momento ele chega. Ao se abaixar para cumprimenta Lu, Sestin diz que ela não precisava fazer isso, e levanta a cabeça de Rivel com a sua mão, enquanto fala que finalmente chegou o dia de conhecer a sua noiva. Eles tomam chá para se conhecerem melhor. Rivel fica encantada pelo loiro imperial de seu cabelo, sua forma calma e elegante, sua figura ofuscante e obviamente a sua beleza. Rivel começa a achar que se casar não era tão ruim, mas ela se recompõe e diz para Sestin que pode ser se confundido ela com outra, mas Sestin fala que era ela com certeza. Rivel tenta dizer que foi um mal-entendido, mas o grão-duque permanece firme. Rivel pensa se era uma boa ideia falar sobre o artigo, no momento que ela ia perguntar sobre aquilo. Sestin corta ela dizendo que todos foram contra o casamento e que sua posição irá mudar. Rivel pensa que ele está levando a sério o casamento, além que sua posição vai mudar também. Sestin pergunta se ela não queria mesmo virar grã-duquesa,
Rivel tenta desconversa, mas Cestem diz que foi ela que fez a proposta de casamento, que naquela noite ela tinha prometido que se dormissem, ela passaria o resto da vida junto dele, e o amará mais que qualquer um. Rivel fica em choque sem se lembrar de ter falado isso. Cestem pergunta por que ela está assim, afinal ela foi a primeira. Rivel pergunta se foi mesmo ela. Cestem confirma que foi ela, e questiona se ela queria ver as provas, mas Rivel diz que acredita nele. Ela começa a pensar o que aconteceu naquele bar, enquanto tomavam cerveja, e que parecia ser verdade o que ele disse, mas que não podia se casar com ele. Rivel diz que iria prejudicar a sua reputação se vira-se grã-duquesa, por causa do seu hobby. Cestem pergunta se era tão ruim ao ponto de prejudicar o império. Rivel pensa que isso seria o mesmo que traição. Ela nega, então Cestem diz que ela podia fazer tudo o que quisesse, e pergunta qual era o hobby. Rivel pensa que não era hobby, mas um trabalho que prejudicaria o bem-estar do império. Afinal foi ela que escreveu o artigo, questionando a masculinidade do grão-duque.